Boa noite, queridos. Bem-vindo à nossa programação online da IAFAD. Estamos aqui entre mulheres, vamos bater um papo legal, que a gente possa edificar você, mulher que está aí em casa. Desde já curte aí, compartilhe para aquela mulher que você sabe que precisa ouvir um pouquinho mais de Deus e precisa ser edificada também. Hoje nós vamos falar do como somos mulheres posicionadas, o que mudou pra gente nesse dia a dia, com essa pandemia e como a gente veio aprendendo o que Deus quer pra gente. Você, na sua casa, se lembra como era o início de 2020? Quais eram seus planos, seus objetivos? Essa pandemia trouxe um turbilhão de emoções, um turbilhão de novas tarefas, falando especificamente de mulheres aqui, novas coisas que foram agregando também, filhos, marido, escola. A gente selecionou aqui um time para conversar, cada uma com sua especificação, com sua diferença. E aí a gente vai começar a conversar um pouquinho do que a gente está tentando aprender mais nesses dias. Amém? Vamos lá. Como lidar com o novo normal que nos é apresentado? Como achar a leveza em ambientes pesados? Como aproveitar tudo isso e aprender mais um pouco de Deus? Essas é uma das questões que a gente vai pôr aqui na mesa. A gente vai começar, as meninas vão se apresentar. Eu sou a Deise, sou arquiteta, mãe do Heitor de 2 anos. E aí nessas mudanças do dia a dia ele tá ficando mais em casa, né? Então tá tendo um pouquinho mais carente. Do meu lado tá a Amanda. Se apresenta, Amanda. Oi, eu sou a Amanda, eu tenho 17 anos. Mudou muita coisa também na minha rotina, porque eu tô no 2º semestre agora de psicologia, eu curso, né? E agora eu tô fazendo aulas online. Eu também tinha o meu trabalho, que eu trabalho para empresas, e aí fechou algumas vendas, fechou alguns meus contratos. Então mudou muita coisa na minha rotina. Eu tô em casa o tempo inteiro, mas basicamente é isso. A Thaís. Oi, gente, eu sou a Thaís, eu sou casada, tenho 29 anos, uma filhinha de 1 ano e 4 meses. Na minha rotina não mudou tanta coisa porque eu sou do lar, eu trabalhava como autônoma, mas agora com essa pandemia a gente deu uma parada. Mas o que mudou extremo, assim, é o pai da minha filha em casa, né? Que daí a gente tem que dar atenção para a criança e para o pai também. E ainda ter o nosso espaço. Andréia. Boa noite, gente. Meu nome é Andréia. Eu sou mãe da Amanda, 17 anos, tenho uma adolescente em casa, trabalho fora, sou filha, sou esposa, sou mãe. Então, quando aconteceu tudo isso, realmente mexe com toda a estrutura de um lar, né? Então, eu acredito que todos nós passamos por isso. Mas eu também acredito que tudo na nossa vida vem para trazer experiências boas na nossa vida. Então, é isso. Eu acredito que todos nós estamos passando por esse momento, mas que logo vai passar. E nós estamos aí aprendendo todo dia, umas com as outras, né? Vamos falar um pouquinho do nosso dia a dia. É verdade, eu estava comentando, né, aqui um pouco antes da gente começar a gravar, que eu vejo muito, assim, as pessoas esperando o tempo passar. Simplesmente acham que, magicamente, depois de uma pandemia, depois de uma situação que nós estamos vivendo, as coisas vão simplesmente acontecer. Na verdade, o nosso dia a dia ele foi modificado e veio para ficar. Como que a gente vai lidar com isso agora? Muita ação, muita busca. Vamos começar com a Amanda de novo, que está do meu lado. Como que foi? Porque assim, você estava estudando, né? E estava bem no início de um semestre da faculdade. E era o primeiro ano. Então, como é que foi isso? Se adaptar e ter que tirar tempo para estudar e tirando tempo para orar, para buscar também. A Amanda, para quem não sabe, é a nossa garota da mídia, que também está aí se dedicando, uma equipe bem legal que está fazendo nossos online aí acontecer. Como que foi? Porque assim, o sentimento que dá é
não é uma solidão, mas é um sentimento muito que a gente foi excluída, né? Que a gente tem que ficar em casa, reclusa, e aí não vê gente. Eu imagino que você estava aí ansiosa para ver faculdade, para ver, né, professores, matéria nova. Como que foi? Porque eu imagino que tenha sido um balde de água fria, né? De repente eu não posso ir para a faculdade. Então, mudou muita coisa, sabe? Eu acho que o que mais mudou foi a minha rotina, pra mim me acostumar, porque foi como se eu tava começando a pegar no tranco, a me acostumar com a faculdade, com o trabalho, tava cheio de trabalho pra entregar, muita coisa aqui na igreja, então foi difícil pra começar a me acostumar. E eu acho que na minha vida com Deus foi muito, não mudou muita coisa, mas ao mesmo tempo mudou. Porque, por exemplo, assim, quando a gente tá na nossa rotina, a gente tá trabalhando, tá em faculdade, a gente tem que silenciar as outras vozes, assim, lá de fora, pra conseguir ter um tempo com Deus e ouvir a voz dele, né? Só que quando a gente tá o tempo inteiro ali em casa, meio que a gente fica o tempo inteiro, às vezes fica muito tempo no celular, muito tempo sem fazer nada muito útil, porque a gente não é acostumado a ficar lá, preciso fazer alguma coisa, preciso fazer um trabalho, preciso sair pra fazer tal coisa. Não, a gente fica o tempo inteiro ali. Então acho que é muito mais a gente não ficar tão focada aqui. Porque começou agora essa quarentena, todo mundo tá fazendo live, tá tendo um monte de vídeo no YouTube. E eu gosto muito, gente, eu assisto muito. Eu gosto mesmo. Só que eu acho que a gente tem que saber dosar as coisas, sabe? Tô vendo que todo mundo nessa quarentena tá muito aqui. E sendo que no começo a gente tava ouvindo muito falar, todas as igrejas falavam assim, que Deus deu esse tempo pra gente passar mais tempo no quartinho. Só que todo mundo, em vez de quartinho, tá ficando no YouTube e tal. E acho que é muita gente silenciar e conseguir diferenciar esse tempo, sabe? Conseguir ver live, fazer atividade online, faculdade online, mas também tirar seu tempo com Deus, como você tinha antes, devocional ali, Bíblia e você e Deus, sabe? E em questão da minha faculdade online, eu acho que foi muito desafiador, sabe? Eu acho que para toda pessoa, mulher, homem, porque você aprende de um jeito e agora eu tive que me reinventar, começar a ter rotina mesmo, tem que ser disciplinada, porque nessa quarentena, por exemplo, tem coisa pra fazer em casa, se deixar, eu fico conversando com a minha mãe, esses dias ela tava em casa, ela não foi trabalhar, e aí eu fiquei conversando com ela a tarde inteira, aí a mãe falou assim, Amanda, quando eu tô com você, eu não sou produtiva, tem que ir pra imobiliária mesmo. Aí eu falei, eu também, tipo assim, eu no estudo, a gente ia conversando, porque eu e minha mãe, a gente tem um relacionamento muito, muito bom. Eu vejo que, tipo assim, dos desafios, assim, das meninas jovens da minha idade, é que agora na quarentena a gente tá convivendo muito com os pais. E tem sido difícil pra eles. Pra mim, acho que não tem sido tanto também. É que minha mãe tá aqui, gente. Então. Porque a gente é acostumada, tipo, a gente tem esse relacionamento, assim, já mais próximo. Então, não mudou muita coisa tanto nisso. Meu pai continua trabalhando normalmente, então não mudou tanto no ambiente familiar. Mas eu acho que o meu maior desafio mesmo é conciliar tudo numa rotina de estar dentro de casa, mas tem que continuar fazendo. Sim. Eu lembro assim, a experiência que eu tive de ficar mais dentro de casa, e aí eu já vou pular pra Thaís, foi exatamente na maternidade. Porque foi o tempo que eu parei de trabalhar e que eu fiquei mais tempo em casa. Então eu vi essa dificuldade de vocês realmente estabelecer uma rotina. E vamos combinar que trabalho de casa, oh meu Deus, trabalhinho ingrato. Nunca acaba o trabalho de casa. Nunca acaba, ainda mais com um filho pequeno, né? Tá, conta um pouquinho. Verdade, assim, a gente mantinha uma rotina que a gente tenta seguir, né? Que como tá todo mundo em casa, o marido em casa, é meio difícil a gente conseguir manter essa rotina. Porque acho que a criança fica mais carente, né? Quer que a gente fique mais perto, dá mais atenção. E a gente acaba aqui deixando os afazeres de casa de lado. A gente não vai ficar alienado, né? Fazer serviço de casa, porque a gente também tem que ter um tempo com a criança, com o marido. Mas fica bem puxado, porque toda hora você tem que cozinhar, toda hora você tem que fazer as coisas, tem que dar atenção pra criança, mas a parte que mais pesou foi isso, porque eu já fico em casa, né? Tô acostumada. Sim. Mas você consegue tirar um tempinho pra você, um tempinho pra orar? Vocês negociam aí um pouquinho, falam, olha, você pega um pouquinho calice, que agora eu vou ter meu tempinho lá. Porque tem muitas mães que, assim, já ouvi que vai tomar banho e vai orar no banho. Porque não consegue, quase né? Isso, porque o nosso tempo é cronometrado, né? Mas tem hora que fala assim, fica aí com a filha, pelo amor de Deus, que eu preciso de um tempo pra mim, preciso respirar, porque a gente tem que ter paciência, porque são crianças, né? E é um bem que Deus
prestou pra gente cuidar, né? E a mulher sabe dificular. Então, a paciência é o sobrenome esses dias na quarentena. Tem que ser, né? A gente vê muito isso, as pessoas conversando, falando, de ver muitas notícias, né? Nossa, tem muito divórcio acontecendo, tem muito problema aí, porque é isso, o conviver ele é difícil, né? Você conviver com uma pessoa, por mais que você conheça ela há anos, é um pouco mais complicado. Então, nessa parte, a gente tá meio recluso em casa, né? Estamos reclusas em casa. Então, a gente vê que é um desafio. A convivência, ela é um desafio, né? E a gente não pode perder o fio da meada. É bastante conversa, é bastante oração, mas tem que ter um acordo ali também, né? Pra gente que fica no lar, qualquer minutinho assim com Deus, Deus já fala. Você escutando uma música, Deus já fala com você naquela música e é o seu tempo que você tem que ter com Deus ali e pronto. Não pode deixar escapar, né? Sim. Não, e a importância da rotina também, né? Porque se a gente fica em casa, né? Enquanto não tem filho, tudo bem, você pode dormir o dia inteiro, mas tem que se estabelecer uma rotina, até mesmo no caso de faculdade ou no filho, marido, trabalho, a gente tem que manter uma rotina. É saudável pra gente ter. Eu acho que quando a gente não estabelece uma rotina, por exemplo, aí acontece o que a gente falou. A gente fica esperando passar a quarentena. Por exemplo, assim, ó, se eu não tiver assim, esse tempo eu vou estudar, esse tempo eu vou fazer tal coisa, aí você não faz um curso, você não faz nada, fica o dia inteiro ali só fazendo coisas de casa e cuidando do seu filho. Mas se você não tiver uma rotina, você fala assim, não, eu vou tirar esse tempo pra fazer tal coisa. Aí você consegue. Os dias passam, né? Você vê, nossa, mas já passou mais um mês, já chegou o final do ano. Tem que ser intencional, eu acho, muitas vezes. Eu tava vendo, né, a live do Plano São Paulo, a volta das aulas para as crianças e tal, eles estão falando de setembro, né? Hoje a gente está gravando aí no finalzinho de junho, começo de julho. Então, nossa, já acabou o ano. A gente nem viu, passou e a gente nem viu. Então é complicado. Se a gente deixar, o tempo vai passando. O legal é a gente investir em tempo produtivo, né? Tempo de qualidade com os filhos, com o marido. Igual a Amanda falou, se reinventar, né? Porque é difícil ficar em casa. E aí, na verdade, a gente não está acostumado com essa cultura que nós tivemos que aprender, né? Sim. Reaprender. Você chega em casa, por exemplo, meu marido chega em casa e tem que tirar o calçado na porta, deixar ali, álcool gel para todo lado, certo? E aí tira aquela roupa, vai pro banho. Então são coisas assim que a gente não estava acostumado. Realmente assim, tem países que já tem essa cultura. Você chega, já tira o calçado e tal. Mas isso é uma forma da gente se proteger. Então, eu vejo assim, como mãe, como esposa, e também trabalho fora, né? Então a gente teve que tomar mais cuidado ainda com essas coisas. Realmente traz um pouco as pessoas ficam um pouco ansiosas, um pouco estressadas com essa situação toda, sabe? A princípio, eu vejo que Deus está no controle de tudo. Deus não saiu nada do controle dele. Ele está no controle de todas as coisas, tá? Cabe a nós encontrar esse equilíbrio. Cabe à mãe encontrar esse equilíbrio. Cabe ao filho encontrar esse equilíbrio, né? Cabe a nós, como filhos, encontrarmos esse equilíbrio aos nossos pais também, que os nossos pais já são idosos, meus pais já são idosos, então tenha todo aquele cuidado. Então, existe esse cuidado das nossa parte, existe esse cuidado. Então, nós temos que sim, a palavra de Deus diz que a gente tem que honrar as autoridades. A autoridade está falando, vamos usar máscara, tem que lavar as mãos, tem que ter o distanciamento social, né? Nossos cultos começou agora. Agora nós voltamos com todas as normas, tudo certinho. Então nós podemos usufruir novamente desses cultos, do mover aqui na igreja. Não que na nossa casa não tem. Eu acho que foi um tempo especial, está sendo, e eu acho que esse tempo tem que ser a todo momento tempo especial de adoração a Deus. Não importa se está tendo pandemia ou não. Nosso tempo com Deus tem que ser todo dia, todo momento, né? É verdade, e no seu caso foi um que você teve que se reinventar mesmo, né? Sim. Filha em casa, eu o seu acompanho as serviço. aulas dela, estou virando quase uma psicóloga. Mentira. Viu? Tô fazendo curso junto. Acompanho a aula dela, falo, não, tá bom, vou acompanhar. Mas assim,
trabalho fora, cuido, mas acompanho também. Por quê? E como a Deise falou, né? A gente não pode parar, a vida continua, gente. A vida continua. O medo pode vir? Pode, mas você não pode se render a esse medo. Você tem que se trazer o equilíbrio nas coisas. Você, como mulher cristã, tem que encontrar esse equilíbrio em Deus, na palavra. Tá? A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor é o amor de Jesus Cristo na nossa vida. Então, traz Jesus dentro da sua casa, deixa Ele mover, deixa Ele fazer, que vai dar tudo certo. E já deu certo, em nome de Jesus, para todo mundo. É verdade. E aí eu tava até comentando com as meninas, né, antes da gente começar, eu tava assistindo um vídeo da pastora Thalita, de 5 mandamentos de ter uma vida mais leve. Coisa que a gente está precisando, né? Se a gente não se posicionar, porque, querendo ou não, essas são muitas atribuições, né? Eu sou arquiteta, eu trabalho fora, eu sou mãe do Heitor, eu sou esposa do Felipe, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas isso não é quem Deus tem para mim. Essa não é a minha posição. Minha posição é como eu me coloco diante das situações. É legal que eu sempre escutei uma palavra assim, que você pensa alguma coisa, você ora e você pede para Deus, Jesus, renova meu caráter, me dá força, me dá paciência, me dá sabedoria. Mas quando o momento chega de você demonstrar isso, é onde você se revela quem você é, de verdade. Então esses são os momentos preciosos que a gente tem que aproveitar agora. Esse é o momento de exercer a paciência, é o momento de exercer a sabedoria. É legal que, né, quando a palavra de Deus relata, quando Salomão começou a ser rei, quando Davi morreu e aí veio Salomão logo após, Deus fala para ele, pede o que você precisa e tal, e ele pede sabedoria, porque ele era muito jovem na época e ele se sentiu incapaz. A verdade é essa, ele se sentiu incapaz de reinar. Porque, pensa, você tem o pai, Davi, homem segundo o coração de Deus, né? E nós aqui, mesmo como mulheres, nós temos que ir lá e dominar a nossa casa, porque a gente precisa mesmo ter, né, o domínio da nossa casa. Nós temos marido, nós nos submetemos a ele, mas a gente precisa, como mulher, essa organização é nossa. Essa organização é nossa. A gente precisa estar atento aos sinais que nossos filhos dão, aos sinais que o nosso coração dá, entendeu? Então, assim, a gente precisa estar ali no nosso dia a dia, programando rotina, até mesmo, às vezes, vida financeira, a gente precisa estar junto com o nosso marido. Então, assim, muitas coisas a gente precisa governar. E mais ainda que não fazendo distinção de homens para mulheres, mas as nossas emoções, o que é isso? Vem uma TPM lascada e você quer matar o mundo. Não dá. A gente precisa governar nossas emoções. Isso a gente precisa trazer, e aí sim a gente tem que ter uma posição em Deus, a gente tem que saber quem Deus nos fez, quem Deus moldou nosso caráter e ir lá e tomar uma posição. Fala, não quero. A palavra de Deus diz que eu sou vitoriosa, a palavra de Deus diz que esse tempo vai passar, porque nenhuma tribulação dura para sempre. Esse tempo ele vai passar. E a gente precisa pedir sabedoria para poder lidar com esse dia a dia e crescendo. Eu acho que assim, uma das coisas que Deus tem falado muito no meu coração assim, é que esse tempo é um tempo que a gente tá vendo muitos frutos do Espírito, sabe? Domínio próprio, porque se você tem domínio próprio, você não vai ficar toda ansiosa. E, claro, bate aquela ansiedade, bate aquilo, nossa, queria sair, preciso fazer outras coisas, tem muita coisa pra fazer, ou até preocupação com tudo que tá acontecendo, né? Só que eu acho que se você tem o Espírito Santo dentro de você, é como se ele te levasse para um lugar de equilíbrio. Sim, é verdade. Ele te leva para o domínio próprio que você precisa ter, sabe? Para controlar esses sentimentos, para controlar tudo isso que a gente sente. Eu acho que, para mim, assim, ser uma menina posicionada vai muito de você não negociar nada, sabe? Nada que é princípio de Deus. Princípio, tipo, bíblico. Então, eu acho que
você ter isso em mente, que mesmo em momentos de pandemia, sabe, em momentos que a gente, por exemplo, meninas da minha idade, eu sei que a maioria, assim, eu converso com meus amigos, estão muito frágeis, assim, emocionalmente, sabe? É carente mesmo, sabe? Sim. E eu acho que o que a gente precisa mesmo é não negociar, entender que é um momento que tá passando, que eu posso estar me sentindo carente no momento, eu posso estar passando por um monte de coisa, às vezes tendo problema com os pais dentro de casa, Sim, porque verdade. às vezes é complicado mesmo, só que você tem que entender que você precisa estar posicionada em quem você é em Deus. Independente da circunstância, do que tá acontecendo, você tem que lembrar da palavra que diz que você é sábia e que você não precisa de ninguém para te afirmar, mas que ele já disse que você é uma filha amada, sabe? É verdade. A gente não pode se render ao medo, né? Senão a gente fica alienado. Lá em casa a gente desliga a televisão, né? Agora só vem os desenhos da Alice. Mas a gente fica alienado se a gente vê o jornal. O medo toma conta da gente. Só que nós, cristãs, temos que entender o que é a nossa posição em Cristo. O que a gente é em Cristo, né? Porque quando a gente entende o que a gente é em Cristo, tudo que a gente almeja ser corajosa, forte, né? A gente esquece os nossos medos. Eu acho que a nossa posição a gente tem que encontrar em Jesus mesmo, na palavra, porque aí os frutos do Espírito, né? Aparecem na gente. Eu cresci num lar cristão, né? Onde as mulheres, elas têm essa cultura, né? Digamos assim, essa imagem de mulheres que oram, que buscam, você vê as irmãzinhas do coque, de saião lá. Então eu vi muito isso. Mas o que às vezes a gente deixa a desejar para as irmãzinhas do coque, que a gente deveria se espelhar muito nelas, é orar, é buscar esse... Tem que ter uma vida de oração, né? Sim, ser determinado e assim, pisar e falar assim, aqui não, diabo, aqui você não entra. E às vezes, nem assim falando do mundo espiritual, às vezes mesmo emocional. A gente tem que se posicionar e falar, não, meu Deus, ele é maior. Tanto que quantas noites eu acordei com a minha mãe orando no pé da minha cama. Quantas vezes? Então, é coisa de mãe, né? Porque eu me pego assim, num dia assim, que foi bem... com bastante afazeres e tal, eu me pego assim bem agitada, então aí eu vou dormir lá pra madrugada, e eu me pego no meio da noite, vou no quarto abençoar minha filha, abençoar meu marido, orar por eles. Gente, nem vejo, fico ronca. Às vezes ela acorda, mãe, mas assim, e isso não é... Como se diz assim, às vezes a pessoa acha assim que, pode ser, você tá falando isso, mas porque está na frente de vocês. Não, isso não é pesado. Isso torna-se o meu dia a dia mesmo. Isso é Jesus que faz o que a gente faz. É o que só mãe fazia. E é coisa de mãe mesmo. A gente levanta, a gente ora pelos filhos, a gente busca. A mulher, ela traz isso para ela. Parece que assim, ela precisa disso também, entendeu? Deus já colocou isso na gente. Você precisa, é sua responsabilidade. Ora pela sua família. Você pode não fazer nada, mas você tá orando pela sua família. E o horário é todo, né? Com certeza. Não, é legal, até lembrando, né? Esses dias a gente compartilhou uma mensagem do Brunão, do Morada, e aí ele comenta, né? Uma certa momento, ele fala que uma menina chega e fala que não tem testemunho para contar. Porque ela sempre foi cristã, porque ela sempre foi certinha. Esse é o melhor testemunho. Você não permitiu que o diabo tocasse na sua vida. Então a gente deixa passar, a gente fala assim, não, pra ter testemunho você tem que ser vida louca. Drogado, etc. Mas o maior testemunho é você conseguir se manter, ser constante, né? Então. E aí eu não sei, a Thaís vai concordar um pouquinho comigo num certo ponto assim. Vendo, né, a história da André, a história da minha mãe, né? Você também teve um pai que orou muito por você, teve aí uma família que te estruturou também. A gente vê com os nossos filhos, parece que a gente tá fazendo pouco. Não parece? Parece que a gente quer fazer um pouquinho mais. É porque a gente já tem um espelho, né? É verdade. E a gente não é querendo se sentir menor, mas a gente se cobra muito, né? Mas a gente tem que ver que os filhos são reflexos dos pais. Então, o que a gente fizer hoje, automaticamente o nosso filho vai fazer lá pra frente, né?
Sim, não, e é lindo ver, quando, né, na época que ainda estávamos tendo culto, a Alice levantando a mão, cantando, o Heitor lá com o microfone na mão, isso é lindo. Na verdade, a ideia é daí pra frente, né, não deixar que eles se percam, é orar um pouquinho mais, vamos nos dedicar, vamos tirar um tempinho. Na verdade, assim, a gente como mãe, eu tenho uma filha adolescente, ela vai comigo na igreja desde que ela tinha uns 3 anos, né? Que eu me converti, ela tinha uns 3 aninhos. Então, hoje está com 17, então, uma vida dentro da igreja, né? Mas, assim, é importante, a palavra de Deus diz que a gente tem que ensinar o caminho, né? Então, tem muitas mães lutando aí com os filhos adolescentes dentro de casa, nessa época e tudo, e não sabe o que fazer. Mas, querido, põe o seu joelho no chão, adore, louve, agradeça a Deus, comece a profetizar coisas na vida dos seus filhos. Desde já, a Alice, o Heitor, que é pequenininho, você já começa a profetizar na vida deles. Eles começam já a abençoar a vida deles, já trazer à existência aquilo que não existe, porque vai existir, porque a palavra de Deus diz que a gente tem que ter fé, né? Então, a gente tem que fazer isso. Então, quando já tem essa idade, eles vão tomar a direção deles. Muitas vezes você orou, você mostrou o caminho, mas eles vão tomar a direção deles, né? Mas eles nunca vão esquecer, né? O que foi semeado, o que foi plantado ali no coração deles, a sementinha. Então, assim, eu acredito que ninguém pode perder a esperança. A gente ouve muito no mundo assim falar, sabe? Isso aí não tem jeito mais. Não, tem jeito sim, né? Eu costumo falar para minha filha assim, tem situações na nossa vida que a gente tem que olhar, não pelo que a gente acha, mas a gente olhar e falar assim, poxa, o que Jesus faria? Quer maior exemplo que isso? Não, vamos colocar Jesus ali e vamos perguntar, o que Jesus faria? A Bíblia vai responder as nossas perguntas. Verdade. E você falando, eu lembrei, o poder ele não está na semente, ele está no semeador. Perdão, errado. O poder não está no semeador, ele está na semente. A gente precisa plantar a semente. Nossa função como mulheres é na sua casa plantar a semente. O que é a semente? É a palavra de Deus, é a profecia que você deixa lá. Então, assim, você usar a sua boca para abençoar, isso é uma semente poderosíssima. Então, no poder não somos nós, é a semente que é plantada. Então, se a gente não semear, o que vai acontecer? Nada vai crescer. Nada vai frutificar. A gente semeando, a gente acaba conseguindo descansar em Deus, né? Porque a missão já foi cumprida ali. E é Ele que faz, né? Ele que dá vida, Ele que faz crescer, é Ele que dá, né, o crescimento para essa semente. Então, se nossos filhos vão dar fruto, se a nossa casa vai dar fruto, às vezes você não é casada ainda, como a Amanda está estudando, ou se ainda não entrou em algum curso, se dedique ao estudo mesmo, se dedique a algo que ninguém vai tirar para você, que é o conhecimento, né? E se puder ser o conhecimento da palavra ainda, melhor ainda. Pega uma Bíblia, vamos estudar, porque eu acho que se você não semear nada vai acontecer. Se você estiver esperando o tempo passar, como a gente conversou, o tempo vai passar. Você vai chegar, também tem uma outra pregadora que eu gosto muito, que ela fala, daqui a 2 dias, vai continuar sendo daqui a 2 dias. Como que você vai estar daqui a 2 dias? Se você sentar e esperar, você vai estar do mesmo jeito. Agora, se você, vou estudar ou vou me dedicar a alguma coisa, você vai chegar lá na frente com algo na mão. Não simplesmente passou. Tem que ter um projeto, né? Como você começou a falar. O que você projetou para 2020? Né? O que você imaginou para você em 2020? Então, você já projetou, você tem um projeto de vida. Então, você tem que colocar em prática. Não pode ficar só no papel, não. Eu acho assim, que nem você estava falando de plantar a semente, né? Como eu sou nova ainda, eu vejo assim, muita gente, muitas assim, que da igreja fala assim, Amanda, você é quem você é, você gosta de estar na igreja, você gosta de fazer, enfim, sempre estar ali, né? Nas coisas, porque seus pais são cristãos e sempre estão te apoiando e porque eles também estão à frente. Mas o que eu sempre falo para elas? Que não é isso. Porque eu acredito que é uma posição que eu tenho que tomar. É uma posição que você,
tipo, jovem, menina, ou quando você começa a crescer, começa a se tornar adolescente, você tem que se posicionar. Porque eu vejo, assim, muitas primas, minhas amigas, sei lá, que cresceram comigo dentro da igreja, assim. Os pais dela também trabalhavam. Até hoje tem pais que continuam na igreja, mas elas não se posicionaram em Jesus. Então eu acho que, assim, o papel de mãe, com certeza, é orar, mas e dar exemplo, sabe? Eu acho que o que impacta muita gente é exemplo. Que aí você vai, quando você fizer alguma coisa, você vai lembrar e vai pensar, tipo, nossa, mas não é isso que minha mãe faz, sabe? Então, eu acho que é muito de... Porque às vezes eu vejo que a gente, assim, as meninas da minha idade, jovem, assim, culpa muito a mãe, sabe? Coloca a culpa na mãe, minha mãe não me ensinou isso, ou minha mãe não deve ter dado muito por mim, ou, por exemplo, fala tudo o que acontece, por exemplo, eu tô indo muito na igreja porque minha mãe não tá indo, aí eu não vou com ela também, ou, eu fiquei em casa arrumando as coisas pra minha mãe, tudo coloca na mãe, e eu acho que é uma posição que a gente tem que tomar. Se sua mãe não vai na igreja, você tem que procurar uma carona, pegar um ônibus, pegar um Uber. Se você pode ser o quanto jovem você quiser, se você quer estruturar sua vida com Deus, o seu ministério, você tem que ir atrás, sabe? Você tem que buscar isso, porque eu acho que você não, que nem eu, nunca esperei muito da minha mãe e do meu pai, tipo, eles sabem disso, eu fui, porque eu sei que se eu esperar deles, eu vou ficar sempre ali fazendo o que eles já fazem, só que eu tenho que fazer o que Deus me chamou pra fazer. Eu tenho que me posicionar no lugar que Ele me chamou, então acho que para as meninas que estão assistindo, porque eu sei que tem menina também, você tem que se posicionar, sabe? Na menina que você quer, que você ouve o que Deus diz que você é. Eu acho que não só também nisso, mas em questão de estudo, sabe? Eu vejo que a gente tá falando muito aqui de você ser firme, posicionada. Eu acho que às vezes a gente, nesse momento de quarentena, tá todo mundo que é da minha idade, assim, de boa, assistindo muito Netflix e tal. Mas eu acho que a gente tem que ser um pouco mais proativos. É que eu tenho muito essa personalidade, eu não consigo ficar parada, tipo assim, eu sempre tô fazendo uma coisa. Mas eu acho que a gente tem que ter isso, sabe? De buscar fazer um curso, de buscar fazer uma faculdade, porque... Vou entrar em assunto meio polêmico aqui, mas, tipo, todo mundo, assim, da minha idade, sei lá, 20 anos aí, fica esperando o cara chegar, o príncipe, pra poder fazer uma coisa da vida, né? Você deve estar em quarentena aí. Porque ela bem assim, o Heitor vai crescer um dia, eu peço pra ele te esperar. Mas, assim, eu acho que a maioria das meninas na quarentena estão assim, era pra mim estar na faculdade, conhecendo outros caras e tal. E, tipo, normal, cara, coisa da idade. Só que eu acho que você tem que se tornar uma menina, uma mulher de posição, sabe? Primeiro você tem que buscar estudar, fazer curso, se tornar uma pessoa interessante, se tornar alguém em Deus, saber quem você é, saber seu ministério, saber o que você tem que fazer e aí você vai encontrar isso, sabe? Porque eu vejo que nas quarentenas tá todo mundo na fantasia, querendo romance que nem nos filmes, e meus amigos só falam, tô apaixonada, mano, pelo cara da série. Eu falo, sério, meu Deus? E tipo assim, eu fico, gente, eu acho que é muito mais do que isso, sabe? Essa quarentena a gente tem que olhar com os olhos diferentes, com os olhos mais espirituais, olhos mais o que eu posso melhorar, como eu posso usar a minha vantagem sendo uma menina solteira que não tem tantos afazeres que vocês. Vocês têm filho, tem que ficar o dia inteiro cuidando, não tem creche. Agora eu não, eu tenho minha faculdade, tenho meu trabalho, mas eu ainda tenho um tempo livre, sabe? Eu acho que a gente tem que usar esse tempo pra crescer. E é legal que nessa semana que a gente divulgou as mulheres posicionadas, a Amanda lançou lá no Instagram algumas perguntas, e aí o que a gente já conseguir responder, vamos responder aqui. Claro, a gente vai passar nossa visão, né, o que Deus tem ensinado pra gente, e não somos donas do mundo, mas a gente vai passar e a gente espera que possa acrescentar um pouquinho para você também. Se você tiver mais perguntas e quiser ir lá no Instagram, colocar lá sua perguntinha, durante a semana a gente vai gravando alguns vídeos aleatórios, cada uma respondendo um pouquinho do que acha e o que pode acrescentar um pouquinho mais para você. Uma das perguntas, né, aproveitando que a gente está falando aí de filhas de posição, adolescentes, vamos engatar aí nesse assunto, que aí a pergunta foi assim: como ser posicionada com meus pais sem desonrar a eles? Eu acho que nem quando eu vi a pergunta no Instagram, eu falei assim, são duas coisas distintas, bem diferentes, porque eu acho que você ser uma menina posicionada não tem nada a ver com você desonrar seus pais. Eu acho que, assim, às vezes o que quis dizer é de respeitar, sabe? Da pessoa respeitar
dos seus pais te verem com uma posição de respeito. Tipo, uma menina que, sabe, eu respeito minha filha, eu acho que é isso que ela quis dizer. Mas eu acho que tudo anda muito junto. Seus pais vão te enxergar como uma menina posicionada, sabe? Como uma mulher posicionada quando você se posicionar. E aí, assim que eles vão te honrar, porque... E assim que eles vão ver você assim, e você vai continuar honrando eles não vão tratar isso como uma desonra. Porque eles vão estar vendo que você é uma menina que busca estar no secreto com Deus. E acho que assim, uma menina bem posicionada pros pais, eu acredito, né, mãe? É uma menina que é transparente, sabe? Uma menina com eles. Tipo assim, minha mãe sabe que ela pode confiar em mim. Minha mãe sabe que se eu sair... Minha mãe e meu pai é muito tranquilo comigo. Se eu sair, eles não ficam, ai, onde você tá? Porque eu tenho uma amiga que tem que ficar mandando localização toda hora pros pais, assim. E aí elas falam assim, ai, Amanda, é muito ruim. Meus pais não me enxergam como uma mulher. Às vezes elas querem trabalhar alguma coisa. Os pais ainda enxergam muito como criança, mas eu falo pra elas. Ou tem uma amiga minha que fala assim, ai, eu queria namorar, mas meu pai não deixa, porque fala que eu sou muito nova e tal. Mas o que eu falo pra elas? Que eu realmente acho que é verdade. Seu pai te trata assim porque você é assim. Sabe? E não tem como eu cobrar minha mãe me tratar como mulher, sendo que eu tô sendo criança com ela. Ou ela vê que eu sou criança, por exemplo. Eu falo com 10 meninos no meu WhatsApp e você quer que sua mãe te trate com respeito. Tipo, quer que ela aceite um namoro, não vai. Porque ela não vai ver que você é uma mulher posicionada nisso. Ou se você quer que ela te trate alguém com responsabilidade pra você sair, ela não vai te tratar como uma mulher que se posiciona se você não fala pra ela quando você sai, se você não fala que horas você vai chegar, se você não conta tudo pra ela, não conta o que aconteceu, se aconteceu uma coisa fora do normal e você não compartilha com ela, sabe? Eu acho que você honrar seus pais é você ser totalmente transparente. Então você consegue se posicionar como uma menina, sabe, de Deus, assim, e ao mesmo tempo honrar eles, dando essa transparência e se posicionando. Você vai estar honrando seus pais se você honrar primeiro a Deus, né? Exatamente. Porque Deus tudo vê. Seu pai não tá vendo, mas Deus tá vendo. Sim. Eu acho assim que também é importante as amizades, sabe? Às vezes você não tem um pai ou a mãe que pode estar conversando em certos assuntos. Você tem que ter uma pessoa de Deus próxima de você. Uma amizade, uma pessoa de Deus, principalmente o jovem, para poder estar te direcionando também. Muita gente precisa de direção. Não só de posicionar, mas de direção. Então é importante você caminhar com uma pessoa do seu lado, uma pessoa de Deus. Verdade, e assim, muita gente fala assim pra mim, Amanda, mas você amadureceu muito rápido, essas coisas, e aí me falam, como isso? Ou tipo, minhas amigas falam assim, isso é muito sensato, essas coisas, mas eu falo que tudo isso tipo, que eu consigo ser, que eu consegui ser muito novinha, é porque eu sempre andei com pessoas mais velhas, sempre. Minhas amizades sempre foram pessoas mais velhas. E quando as pessoas me perguntam isso, eu falo, tenha amigos mais velhos. Alguém aí, eu não lembro qual pregador, fala que você tem que estar sempre numa mesa que as pessoas são maiores que você. Você tem que ser o menor nela, porque aí você aprende. Eu sempre fui assim. Eu sempre tive amigas da minha idade, mas... Por exemplo, aqui na igreja eu sempre andei com pessoas mais velhas e isso é o que me ajuda. Eu sei que uma mulher de, sei lá, 20 e poucos anos vai me dar um conselho muito melhor do que minha amiga de 16 anos. Porque a gente tá passando pela mesma coisa, sabe? E eu acho que você ter essas pessoas que pode contar, por exemplo, eu tenho a Giovana que me discipula, eu tenho minha mãe, que também, minha mãe, ela é tipo meu melhor amigo, conto tudo pra ela. Mas... eu sei. Tem a Tata, tipo, é muito minha amiga e ela é muito mais velha que eu, né? A gente conversa todo dia. Nossa, me chamou de velha. Olha, na cara dura. Tem as pessoas que eu sei que eu posso contar aqui e que eu sou muito próxima, porque isso me acrescenta muito, sabe? Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais intencional, mais, sabe? Mais pra frente. Então, e às vezes as pessoas veem você falando assim, falam assim, mas como que eu encontro isso, né? Então vocês têm que estar abertos aí. Não, e assim, é legal a gente falar, né? Nós, como já... Hoje nós não somos adolescentes, mas, né, nós já fomos filhas, já fomos rebeldes, já choramos porque meus pais não me entendem. Sofremos. Não sabe o que eu tô passando, você nunca passou por o que eu tô passando. A gente nem sofreu, mas a gente sofreu, entendeu, né? Daquele jeito. E tudo parece o fim do mundo. Mas não é. A verdade é essa. Os pais
pais, eles têm uma bagagem muito maior. Então a Bíblia fala de honrar pai e mãe, não é por um acaso. Não é só porque ele é mais velho e tem mais idade. Não, honrar pai e mãe é porque muitas vezes seu pai e sua mãe passou por coisas que você não precisa passar. Já viu aquela história tipo assim, aconteceu com a mãe, aconteceu com a filha, aconteceu com a neta. Por quê? Alguém não aprendeu nesse meio caminho aí. Porque aí eu vejo assim, que houve uma quebra, não houve a honrar pai e mãe. A partir da hora que você honra seu pai e sua mãe, e você está debaixo da liderança deles, e você atende ao chamado que eles te propõem, olha filha, não vai por aqui, não faça isso, não faça aquilo. A partir da hora que você honra isso, você está honrando a Deus. E aí você está se posicionando onde Deus quer. Essa é a posição que Deus quer. A palavra diz que Deus não tem filho preferido, né? Ele tem filhos obedientes. Aí entra a obediência também. Ai, que dor, né? Aí bate um pouquinho mais na gente. É engraçado que esses dias eu tava pensando, né, lá em casa e tal. O Heitor chora e quer as coisas e quer fazer. Filho, mas isso não é pra você. Ele sobe em cima do sofá, quer se jogar. E de verdade, Deus tem me ensinado, por mais que esteja, né, nesse movimento todo de pandemia, onde eu não parei de trabalhar, onde, graças a Deus mandou minha sogra pra me ajudar com ele, e até me ajudar com ele, com o marido, que ela cuida dos dois de uma vez só. E mesmo assim, toda vez que eu estou com o meu filho, Deus me ensina uma coisa nova. Que é o quê? Eu vejo o Heitor fazendo birra, eu me vejo fazendo birra pra Deus. Quantas vezes eu chorei, Deus, eu não quero ir. E mesmo assim, eu tive que ir porque ele estava me ensinando, essa é a hora de você ir. Entendeu? Mesmo assim, ele está me ensinando. Tem coisas que foi Jesus, não é possível, por que eu não alcanço isso? E aí eu vejo o Heitor não conseguindo fazer. Ele fala, tá vendo? É isso aí, ó. É porque não é a sua hora ela vai chegar. Você vai crescer, você vai amadurecer e a hora de você alcançar esses lugares vai chegar. Então não é a hora ainda. Eu acho que e a gente tem que escutar, porque às vezes não faz sentido. Às vezes minha mãe fala umas coisas que não faz sentido pra mim. Mas eu faço, entendeu? Eu obedeço porque ela entende mais as coisas. Então, e eu percebo que assim, se eu honro ela e faço o que ela me fala, o que meu pai me aconselha a fazer, dá certo, sabe? E isso é honrar, porque às vezes não é sempre que você vai achar que ela tá certa, mas você tem que fazer e honrar. Porque é assim que você constrói relacionamento também. É assim que eles vão falar, poxa, minha filha tá dando valor pro que eu tô falando. Sim. Sabe? Eu posso olhar ela com os olhos de alguém mais sério. Sim. Até entrando num outro assunto, mas que é muito legal, talvez seja um outro tema. Desde que quando eu me casei, né? Meu marido tá aqui, ele pode falar. Eu sou uma pessoa muito teimosa. Hoje ele não pode falar. Não, hoje ele não pode. Pode ver, gente. Eu sou uma pessoa muito teimosa. Melhorei bastante, graças a Deus. Mas eu sempre fui uma pessoa assim, bem cabeça dura, né? Eu sei, é isso, é pronto, acabou. E quando eu me casei, Deus, né, me ensinou uma coisa e eu carreguei bastante, que eu gosto de falar que é o benefício da dúvida. Eu não tô certo o tempo todo. E aprender isso é tão difícil, porque você pensa assim, mas minha mãe me ensinou assim, mas eu vi fulano fazendo desse jeito, esse jeito é o certo e pronto, acabou. E não é, você pode estar errada. Infelizmente, assim, eu tenho uma mãe que é uma mulher abençoada, que me ensinou muitas coisas, mas que ela também teve falhas. A mãe dela também teve falhas. E assim em diante. Nem sempre eu fui ensinada 100%. Ela fez o melhor dela, eu tenho certeza. Mas eu estou ensinando muitas coisas pro meu filho que tem hora que eu paro e falo, peraí, isso tá errado. Ele já tá pegando costumes errados. Você pensa assim, ele ama uma bala. Se deixar, eu dou o pacote na mão dele e come aquela bala inteira. Né? Aquela fine lá, sei lá quantos canudos. Tá certo. Não tá. Eu tô estragando meu filho desde já. Então, assim, a gente, às vezes, né, em algumas situações, parar e pensar, será que eu estou certa? Muitas vezes pode ser que não.
E até mesmo assim, para nós casadas, para quem não é casado e tem que lidar isso com os pais, isso é muito importante. Porque às vezes a gente bate o pé e aí esse ponto acabou e não é. A gente tem que se dar o benefício da dúvida. Será que eu estou certa mesmo? De verdade? Tem que saber ouvir também, né? Isso é muito importante. A palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela edifica o lar, né? E a tola, com as próprias mãos, ela derruba. Então, a mulher sábia, ela tem que saber discernir o tempo. Tem tempo para você chorar, tem tempo para você rir, tem tempo de você falar e tem tempo de você se calar e só ouvir, né? Que é o que você está falando. Eu acho que a gente busca a perfeição todos os dias, a gente vai se aperfeiçoando, vai buscando e vai se aperfeiçoando, mas nós não somos perfeitos e nem sempre realmente o que eu direcionar para ela vai ser isso e tem que ser isso e ponto final. Não, né? Tem que ser também flexível, né? Sim. E a gente tá falando também de mães cristãs, né? Mães que tenham um domínio da palavra. E quando seus pais não são cristãos? Quando seus pais não têm conhecimento da palavra e você veio à igreja, conheceu a Jesus, se entregou para ele, como lidar com isso? Porque ainda o honrar pai e mãe ainda é válido. Num momento nenhum você vai deixar de desonrar ele. Talvez essa pergunta de ser posicionada e ainda assim honrar os pais faça até mais sentido nisso, porque você vai ter que orar e buscar realmente uma direção. Eu acredito assim, sabe? Os pais podem até não ser cristão, nesse caso que você está colocando, mas se a pessoa está se posicionando em Cristo e ela sabe da palavra, se ela for para a palavra de Deus, vai dar tudo certo. É verdade. Vai dar tudo certo. É o poder da oração também, isso, né? É isso que nos move. Uma das outras perguntas também que já gerou bastante polêmica entre a gente, eu imagino como que vai ser em casa, foi sobre o feminismo, né? É possível ser cristã e ser feminista? Isso estava escrito, né, na pergunta. É possível ser cristã e ser feminista? O que vocês acham? Bom, eu até escrevi aqui, eu escrevi um textão, mas eu não vou ler um textão, não. Que o feminismo, ele tem vários objetivos e ideais variados. Eu acredito que a gente não pode ser feminista, porque a gente não defende tudo que os feministas defendem, né? E, consequentemente, uma maçã boa no meio de um monte de maçã podre, ela apodrece também. Só que a gente pode defender as ideias do feminismo. Como, por exemplo, o feminismo ele trouxe bastante benefício, como a licença da maternidade, atenção contra a violência e o assédio à mulher, que são coisas positivas. Mas o que mais há negativo hoje é a bandeira que o feminismo moderno vem levantando, né? Só um minutinho. Que é uma autoridade que Deus impôs pro homem, né, na Bíblia. Que as mulheres, elas querem o poder para elas, mas não é bem assim. A gente não tem que ser independente, né? Eu coloquei até aqui que as coisas que a gente tem que fazer é só pra glória do Senhor Jesus, entendeu? Esse o meu ponto de vista, assim. Eu acredito que a gente não pode ser feminista se a gente defende coisas antibíblicas, né? O feminismo ele tem várias vertentes, né? Eu gosto muito de uma definição que o Mário Cortella deu, né, em uma entrevista, que o feminismo ele se opõe ao machismo. O machismo é onde o homem é soberano a tudo e pode fazer tudo porque, né, ele é homem. Isso já é antibíblico, já começa. O feminismo começou, pelo menos, indicando que a mulher seria igual ao homem. Também tá errado. Talvez, assim, ter os mesmos direitos, em alguns pontos, né, isso é válido. Ter respeito acima de tudo. A Bíblia fala sobre respeito, né? Sim, exatamente. O homem ele tem que amar a mulher, assim como Cristo amou a igreja, acima de tudo. Então, assim, é um tema polêmico, mas fiquem aí no ar, com gostinho, porque realmente é possível ser cristã e feminista? Talvez não nos moldes do mundo.
não vamos aos extremos, né? A gente falou muito disso. A palavra de Deus, ela traz muito equilíbrio pra gente. Não vamos aos extremos. Mas a gente precisa andar cada dia com Deus e pedir um pouquinho mais disso pra Ele, né? Pedir um pouquinho mais de resposta. Eu acho que assim, o feminismo e o machismo são dois extremos. E se você olhar assim pra Bíblia, tudo é equilibrado lá. Então, não tem como a gente ser feminista porque defende muitas coisas que Deus não defende. Mas eu acredito também que eu não posso falar, ai, feminismo é ruim. Não, trouxe bastante coisas interessantes. Só que eu acho que a gente não pode tomar isso pra gente falar assim, não, eu sou feminista. Porque a mulher tem que lutar contra os seus direitos, a mulher tem que ter o seu lugar. Eu sou muito assim, eu sou aquela pessoa que eu faço tudo, eu sou independente, não preciso de ninguém, tá? Porque eu sou solteira. Só que quando você tem o seu marido, é bíblico, ele é o cabeça da casa. Então eu acho que muitas vezes o feminismo vem pra... Antes quem reinava, quem tinha um lugar era o homem. Aí as mulheres começaram a querer ter um lugar, tipo, de estar junto, sabe? E aí o diabo já começou a distorcer, porque pra mim é ele, né? Distorcer pra que a mulher vire autoridade. Nunca a gente consegue chegar no consenso certo de ser todo mundo, sabe, junto, andando, caminhando no mesmo propósito. Na verdade, a gente tem vários bons exemplos de mulheres na Bíblia e mau exemplo também, que é o caso de Jezabel e Acabe. Acabe era um rei que não fazia nada. Quem fazia tudo era Jezabel. Olha, já desde o começo isso ia distorcendo. Não é só sobre mulheres, né? Homens tomem essas posições. Exatamente. Essa é uma palavra que vai além. E assim, querendo ou não, a gente teve também um histórico muito forte de homens que violaram essa autoridade que Deus deu pra ele e aproveitou pra judiar das mulheres, entendeu? Então, assim, tem muitas vertentes. É um assunto que vai embora. Se você quiser comentar aí, comenta no vídeo, aproveita, a gente já movimenta o vídeo também. Eu até anotei aqui, ó, a Bíblia ela é equilibrada. Mas não podemos ser extremos e a nossa fé não pode cegar o nosso entendimento. É verdade. E assim, o Velho Testamento, ele traz, né, Deus, ele era o Deus forte, o Deus poderoso, não que ele não seja hoje. Irmãos, não me entendam errado. Mas assim, era extremos mesmo. Cristo veio para rasgar o véu. A gente não tinha acesso a ele. Lembra, a gente não tinha acesso a Deus. Quem tinha era só aquele número determinado de pessoas que eram consagradas a sua vida inteira. E hoje nós temos acesso. Olha que coisa linda, né? Tem um vídeo que elas falam assim que as mulheres querem muito poder. Só que a gente tem que entender que Jesus já deu esse poder pra nós. Sim. Deus já deu esse poder Ele pra não nós. faz concepção de pessoas, né? A gente não O homem, a precisa mulher. buscar esse poder no movimento. Porque muita gente fala assim que no meio cristão as mulheres são diminuídas, mas isso é totalmente antibíblico, porque Jesus sempre tratava as mulheres bem. Ele tratou uma mulher que, se você vê hoje em dia no mundo, pessoas que não são cristãs tratam uma prostituta muito mal. E Deus tratou muito bem, Jesus tratou muito bem, Jesus trata as mulheres muito bem. Então eu acho que é uma visão distorcida, que se você, tipo, tem isso, nossa, no meio cristão eu não posso ser uma mulher posicionada, eu não posso ser uma mulher que tem voz. É muito diferente. Vai pra Bíblia que você vai ver que não é isso. E na Bíblia fala que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Então não tem diferença ali. Você é a imagem e semelhança de Jesus. Homem e mulher. Você não acha na Bíblia, que o homem é mais inteligente, que a mulher é mais inteligente, né? São uma papéis coisa diferentes, né? É uma coisa que você acaba criando, né? Sim, Deus, ele deu um papel para cada um. A gente tem que saber isso. Voltando em posicionamento. Cada um tem sua posição, cada um tem seu papel. Então, se a gente souber lá onde é o nosso, né, o que Deus tem pra gente, o que a gente tem que dominar, tudo flui. Eu creio que uma casa onde Deus habita, todo mundo tem seu papel bem delimitado. Verdade, eu lembro que quando eu era mais nova, assim, acho que eu tinha uns 13 anos, a Sara sempre me falava assim: Amanda, cumpre o seu papel de filha.
que às vezes eu queria fazer o papel de pai, queria fazer o papel de mãe. Aí a senhora sempre fala assim, faz esse papel de filha, faz o que você tem que fazer, o que tá dentro do que Deus colocou pra você fazer, honrar seus pais, sabe? Eu acho que é isso, a gente tem que ter os nossos papéis bem claros do que a gente tem que fazer. Nossa, e esse assunto vai até amanhã. Aí você encontrando esse equilíbrio, você não vai nem para um lado nem para o outro, né? O homem não vai pro lado do machismo, nem a mulher para ser feminista. Sim, exatamente. Entendeu? Porque ela vai entender na palavra o que Deus quer. Então, isso que é mais importante, né? O que Deus quer, o que Deus acha. Não é o que eu acho, que você acha, que ninguém acha. Para nós, cristãos, a gente tem que viver o que a palavra diz. Se você não está vivendo, você tem que viver. A gente tem que buscar nele, né? Sim, qual a palavra e qual a direção que ele tem para nos dar. E amém. Agora, se deixar, queridos, nós vamos até amanhã e não vai dar muito certo. Mas se você quiser deixar mais perguntas, a gente vai respondendo. Se quiser deixar aí o seu comentário também sobre o que você acha sobre o assunto, a gente vai comentando, vai continuando a falar. A Amanda, que é a menina da mídia, vai continuar movimentando o Instagram lá e a gente vai continuar conversando. E foi muito gostoso nosso tempo, falando bastante. Foi bom, espero que tenha edificado você aí em casa. Você, né, como eu disse, conhece alguma mulher que precisa também ouvir um pouquinho mais sobre essa situação que a gente está conversando aqui, manda para ela. E tiver mais, sugestões, ideias, manda pra gente que a gente vai movimentar aí o online da IAFAD um pouquinho mais. Amém? Vamos orar, né? Vamos encerrar. E muito obrigada pelo tempo que vocês estiveram aqui com a gente. Muito obrigada, meninas. Graças a Deus, né? Ele deu essa condição de todas nós estarmos aqui e dividir um pouquinho mais. Amém? Vamos cada um orar um pouquinho? Pode ser, amém? Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua presença maravilhosa neste lugar, pela Tua presença na casa de cada um que está vendo agora esta live, Senhor. Eu creio, Pai, que o Senhor fará maravilhas e teremos muitos testemunhos, Jesus. Que seja tudo para a honra e glória do Teu santo nome que aqui estamos, Papai. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém, Jesus. Obrigada, Senhor Deus, por esse momento, Senhor, que podemos compartilhar, Senhor, da sua palavra e entendimento, Deus. O Pai, que cada um, Senhor, no seu lar, Senhor, possa se encontrar, se posicionar em Ti, ó Pai. Ó Senhor, que nenhum medo, Senhor, nada, Senhor, possa, Senhor, invadir esses nossos lares, Pai. Que o Senhor possa vir, Senhor, com provisão, Senhor, em cada coração, ó Pai. Dê sabedoria a cada um, Jesus. Amém, Pai. Amém, Jesus. Vai de encontro, Senhor, a cada lar que está nos assistindo. Pai amado, invade com Teu Espírito, com Teu amor, Pai amado, que mentes sejam abertas, corações sejam abertos. Pai amado, vai de encontro a essas mulheres que precisam tanto ser amado por esse Pai, por esse Paizinho que está pronto a abraçar e a consolar, Senhor. Dá força, mostra, Pai amado, qual é a posição delas diante do Senhor, Pai amado. Amém, Jesus. Eu peço para que você venha colocar no coração de cada mulher, Jesus, de cada menina, a área em que a gente precisa se posicionar, Jesus. Pai, eu peço agora para que o lar de cada pessoa, para que a família de cada pessoa venha ser um lar de paz, um lar de amor, um lugar de harmonia, um lugar de felicidade, um lugar alegre, um lugar leve, Jesus. Pai, que toda briga, Jesus, que toda angústia, que toda tristeza que tem operado, Jesus, na nossa vida durante essa quarentena, venha cair por terra, Jesus, e que a sua paz que o Senhor deixou com nós, Jesus, venha reinar na vida dessas mulheres, na vida de cada filho, na vida de cada esposo, Jesus. Pai, que cada mulher que ouviu esse bate-papo, Jesus, que elas venham ser tocadas pelo seu Espírito, Jesus, e venham decidir hoje se posicionar como uma mulher de Deus, como uma mulher que ouve a sua voz, como uma mulher sábia, como uma mulher que leva, Jesus, as boas novas para todos, Jesus, como alguém que o Senhor criou para nós ser, filhas amadas do Pai. Jesus, muito obrigada, Jesus, por mais essa noite, e eu te peço, continue falando ao nosso coração durante todo esse tempo de quarentena, e que nós sempre, sempre vamos estar com o nosso coração aberto para o Senhor, Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco e até a próxima. Beijo no coração, como diz nosso pastor Felipe. Tchau.
Nós, da IAFAD, agradecemos a todas as pessoas que semeiam e continuam semeando alimentos para o projeto da ação social. Durante essa crise, muitas famílias foram abençoadas graças à sua generosidade. Devido ao crescimento das doações, as cestas básicas não serão mais entregues diretamente nas casas. Pedimos que, se você esteja precisando ou conheça alguém que precise de ajuda, entre em contato através do número 12 98886 5049 e agende a sua retirada da cesta básica diretamente na igreja. Para que juntos, como família, possamos abençoar mais, continue, semeie. Sua semeadura tem o destino.